A maldição do poço da Rua 46. A Rua Esquecida. Era um daqueles bairros antigos de cidades pequenas que parecem esquecidos pelo tempo. Localizado no limite de Pedra Alta, um município com pouco mais de 9.000 habitantes, o bairro Novo Horizonte não tinha nada de novo fazia décadas. Ruas de paralelepípedos irregulares, postes de iluminação que chiavam ao anoitecer e casas, em sua maioria vazias, davam ao local uma aparência de abandono. Mas o que realmente destacava aquele lugar era a Rua 46. Ela parecia ter sido desenhada por engano no projeto urbano da cidade. Uma rua curta que fazia uma curva acentuada e terminava de forma abrupta em um campo de mato alto. A última casa, número 239, era conhecida como a Casa do Poço. Durante os anos 70, várias famílias tentaram morar ali, mas quase nenhuma permanecia por mais de 2 meses. Em cada caso, a história era parecida. Ruídos à noite, sussurros vindos do quintal, portas se trancando sozinhas e, acima de tudo, o poço, sempre ele. O poço da Casa 239 era antigo, muito antigo. Não se sabia exatamente quem o havia construído. Era feito de pedras dispostas em círculo, como nos antigos sistemas de captação de água do século XIX, e possuía uma tampa de madeira grossa presa por uma corrente. O detalhe mais perturbador: a corrente estava trancada com um cadeado de ferro com símbolos entalhados, desgastados pelo tempo. Dizia-se que ninguém da cidade havia aberto aquele poço em mais de 40 anos. Sempre que alguém tentava forçar a corrente ou serrar o cadeado, estranhos acontecimentos começavam a ocorrer. Luzes piscavam por toda a casa, cães uivavam à distância e a sensação de estar sendo observado tomava conta do ambiente. Muitos desistiam antes mesmo de tentar. A senhora Dirce, uma das moradoras mais antigas do bairro, costumava dizer: "O mal não nasce do fundo da terra, mas ele pode ser chamado." E completava: "Quem abre o poço, abre a porta." A nova moradora. Em janeiro de 2021, a jovem professora de História Elisa Bernardes chegou à cidade. Natural de Sorocaba, buscava tranquilidade, silêncio e uma chance de começar do zero após um término traumático e a perda da mãe. Comprou a Casa 239 por um valor ridiculamente baixo. "Por que está tão barata?" perguntou ao corretor. "É velha e ninguém quer morar nessa rua. Dizem que dá azar, só isso", respondeu ele, evitando contato visual. Mesmo com os avisos de moradores mais supersticiosos, Elisa ignorou os boatos. Para ela, lendas eram apenas reflexo do medo coletivo. O poço, uma peça decorativa macabra, no máximo. No entanto, tudo começou a mudar na 3ª noite. Sussurros. Elisa estava corrigindo provas na sala quando ouviu o som. Um leve sussurro vindo do quintal. Achou que fosse o vento, mas o som repetiu-se, mais claro. "Me abra." Congelou. Olhou pela janela, nada além do quintal escuro e o contorno do poço. O som cessou. Riu de nervoso, culpando o cansaço. Na manhã seguinte, encontrou pegadas de barro em volta do poço. O detalhe: Elisa havia fechado o portão de entrada e o cadeado estava intacto. Na semana seguinte, os eventos aumentaram. Objetos fora do lugar, vozes vindas da cozinha vazia, luzes que acendiam sozinhas e, na noite do dia 15, Elisa teve um pesadelo vívido. Estava em pé, ao lado do poço, olhando para dentro. De lá, uma mão pálida e apodrecida saía da escuridão e agarrando seu braço. Acordou gritando. O diário de Antônio. Determinado a entender o que estava acontecendo, Elisa vasculhou o sótão da casa. Lá encontrou um baú antigo coberto de poeira. Dentro havia roupas, cartas velhas e um diário de capa de couro escurrecida pelo tempo. Na primeira página, o nome: Antônio Leal dos Santos, 1947. Antônio fora o primeiro morador da casa.
Nas páginas do diário, ele descrevia sua vida simples, a construção da casa e, com o tempo, o nascimento de um medo crescente. Ele escrevia sobre o poço, que havia sido escavado por trabalhadores contratados de outra cidade. Um deles morreu durante a obra, sugado por um desmoronamento estranho. Mas o que realmente chamou a atenção foi a descrição de um ritual. Fui convencido por Padre Moacir a lacrar o poço. Ele disse que ali não havia apenas água, mas algo que dormia, algo antigo, algo que já havia tomado um corpo. Selamos com ferro sagrado e trancamos com orações. No fim do diário, uma frase estava sublinhada várias vezes. Se o cadeado se quebrar, o selo se desfaz e a fome volta. Elisa, embora apavorada, foi ficando cada vez mais obcecada. Pesquisou sobre o Padre Moacir e descobriu que ele havia morrido em 1951, após uma missa na qual, segundo relatos, disse: "O mal não foi enterrado, só está com fome." Elisa também descobriu que de 1952 a 1974, 4 crianças haviam desaparecido em ruas próximas à Rua 46. Todas entre 7 e 10 anos. Nenhuma foi encontrada. Noites insonas, vultos no espelho, uma voz que agora repetia: "Me alimente." Ela começou a perder peso, deixou de ir ao trabalho e quase não comia. Estava sendo consumida por algo que ia além do medo. Uma ligação inexplicável com o poço. Até que em uma noite sem lua, com o som do vento forte lá fora, ela cedeu. A abertura. Com uma lanterna em mãos, Elisa foi até o quintal. A corrente estava mais frouxa do que lembrava. Tocou no cadeado, que parecia quente. O símbolo entalhado brilhava de forma tênue, como brasa. Sem pensar, ela puxou. O cadeado se partiu como se fosse feito de barro seco. A tampa rangeu ao ser empurrada. Um cheiro podre, antigo, escapou de lá. Elisa iluminou o interior e viu apenas água escura. Mas então algo se moveu. Primeiro bolhas, depois uma forma emergendo. Um rosto, não humano. A coisa que saiu do poço não tinha nome. As consequências. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a casa vazia. Portas abertas, móveis revirados e marcas estranhas no chão como garras. Elisa nunca mais foi vista. Nos dias seguintes, 3 crianças da cidade desapareceram. A polícia investigou, mas nenhuma ligação foi feita com a casa da Rua 46. Hoje o imóvel continua lá, fechado com tapumes, o poço selado novamente, mas sem o cadeado original. Moradores afirmam que, nas noites de lua nova, é possível ouvir um sussurro vindo da casa. Falta um. Epílogo. A lenda do poço da Rua 46 tornou-se uma história proibida entre os mais antigos. Quem fala dela diz que, a cada geração, alguém ouve o chamado. Que a criatura que foi selada ali em 1947 não foi destruída, apenas adormecida. E que agora, acordada, ela está à procura de um novo corpo para habitar.